Neste instante de recolhimento e fé, eleve sua alma ao céu e sinta a presença protetora de São Miguel Arcanjo ao seu redor. Ele vem com sua espada erguida, com seus olhos firmes e atentos e com a autoridade que lhe foi concedida por Deus para guardar, defender e livrar os filhos da luz de todo mal. Hoje, nesta oração, clamamos com confiança para que sejam afastados todos os inimigos, visíveis ou invisíveis, que tentam tocar a sua vida, a sua casa, a sua família ou o seu destino. Você está no canal Jornada da Fé e aqui oramos com poder, com verdade e com a certeza de que o céu responde aos corações que clamam com humildade e confiança. Abra seu coração agora, apresente em silêncio as situações difíceis que está enfrentando. Entregue a Deus as pessoas que, de forma clara ou oculta, têm se levantado contra você e confie. São Miguel já está aqui. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível das batalhas espirituais, venho a ti com o coração abatido, mas cheio de fé. Tenho enfrentado pressões, ataques e resistências que muitas vezes não consigo explicar com palavras. Existem pessoas que se colocaram contra mim por inveja, por incompreensão, por injustiça. E existem forças espirituais que tentam me enfraquecer em silêncio, pelas sombras, sem que eu veja claramente de onde vem. A ti, que tudo vê, eu peço: protege-me, defende-me, afasta todo o mal. Tu que foste enviado por Deus para expulsar o inimigo do céu, expulsa agora da minha vida todos aqueles que se colocam como obstáculo à minha missão. Sejam visíveis, com atitudes e palavras, ou invisíveis, com intenções, feitiçarias, energias lançadas em oculto, que nenhum deles prospere contra mim. Que tua espada os afaste antes mesmo que se aproximem. Que tua presença me envolva como muralha que ninguém consegue transpor. São Miguel, visita agora cada ambiente que frequento. Se no meu local de trabalho há olhares maliciosos, julgamentos injustos ou armadilhas sendo montadas, desarma agora todas essas ciladas. Se entre conhecidos ou vizinhos existem aqueles que me desejam mal em segredo, que suas intenções sejam reveladas e desfeitas. Se dentro da minha própria casa houver contaminações espirituais vindas de visitas, conversas ou objetos carregados de negatividade, purifica com tua presença e afasta imediatamente qualquer sombra. E se os inimigos são invisíveis, aqueles que operam no espiritual, que se infiltram em pensamentos, que perturbam o sono, que plantam medo ou desânimo, que sejam agora confrontados pelo teu poder. Que todo espírito de confusão, de opressão, de manipulação ou de perturbação perca agora a legalidade sobre mim. Que nenhum portal permaneça aberto para que essas presenças atuem. Sela com tua luz, Miguel, cada canto da minha casa, cada fresta do meu coração, cada espaço da minha mente. Fortalece também meu discernimento. Nem sempre consigo perceber quem são meus verdadeiros aliados e quem apenas finge estar ao meu lado. Nem sempre reconheço os sorrisos falsos, os abraços perigosos, os elogios carregados de intenção. Que tua luz me dê visão espiritual. Que eu saiba discernir com sabedoria quem caminha comigo em verdade e quem apenas deseja minha queda. Que eu aprenda a guardar meu coração e minhas palavras diante daqueles que não merecem minha confiança. São Miguel, cobre-me com tua armadura celestial. Que nenhum ataque de calúnia, fofoca, difamação ou julgamento injusto consiga atingir minha reputação. Que toda tentativa de destruir minha imagem ou de minar minha fé seja anulada antes mesmo de se espalhar. Que tudo aquilo que foi dito contra mim, seja por palavras ou pensamentos, seja agora desfeito pela tua autoridade. E que eu permaneça de pé,
mesmo quando tentarem me derrubar. Não permita que meu coração se encha de ódio ou de vingança. Sei que a justiça verdadeira pertence ao céu. Sei que muitas vezes o inimigo tenta me vencer, não só com suas ações, mas com as reações que provoca em mim. Por isso, Miguel, protege também minhas emoções. Que eu saiba perdoar sem me contaminar. Que eu saiba me afastar sem alimentar rancor. Que eu saiba resistir sem perder minha essência. São Miguel Arcanjo alcança também aqueles que eu não sei nomear. Existem inimigos que nem sei que são inimigos. Pessoas que sorriem por fora, mas desejam minha queda em segredo. Almas que carregam inveja, que se incomodam com minha paz, com minha fé, com minha luz. Vai ao encontro delas, Miguel, e bloqueia toda tentativa de ataque espiritual, emocional, verbal ou físico. Que nenhuma flecha lançada encontre em mim brecha para atingir. Guarda meus relacionamentos. Se houver alguém se infiltrando para provocar separações, divisões ou confusões, revela com clareza e afasta. Se existem palavras plantadas em segredo para enfraquecer meus vínculos familiares, amorosos ou de amizade, desfaz cada uma. Que a verdade prevaleça, que o amor seja protegido, que a união seja blindada, que nenhuma interferência externa tenha força para causar rupturas onde Deus plantou aliança. Afasta também os inimigos silenciosos da alma, a insegurança, o medo, a autossabotagem, o ressentimento, o orgulho. Muitas vezes nós mesmos nos tornamos nossos maiores adversários. Por isso, Miguel, entra também nesse campo interior. Luta por mim contra tudo aquilo que me impede de crescer, de sonhar, de seguir em frente. Que eu seja livre não apenas dos inimigos de fora, mas também dos inimigos que habitam dentro de mim. São Miguel Arcanjo, ergue agora a tua espada. Aponta-a para os 4 cantos da minha vida. Onde houver presença maligna, dissipa. Onde houver armadilhas, destrói. Onde houver perigo, bloqueia. Onde houver falsidade, expõe. Onde houver injustiça, confronta. Onde houver tentativa de destruição, reverte em bênção. Onde houver ataque, transforma em testemunho. Que nenhuma tentativa do inimigo prevaleça. E que eu, mesmo diante de batalhas intensas, nunca me esqueça de quem está ao meu lado. Tu és o príncipe dos exércitos do céu. Tu foste escolhido por Deus para ser nosso defensor. E é por isso que hoje eu clamo com toda a minha fé. Afasta de mim todo inimigo, visível ou invisível, em nome de Jesus Cristo. Se neste momento você sente que esta oração está falando diretamente à sua realidade, escreva com fé nos comentários. São Miguel está afastando todo inimigo da minha vida. São Miguel Arcanjo, continuo esta oração com o coração firme, na certeza de que tua presença já está trazendo libertação. Tu és o guardião do Altíssimo, o defensor das almas que confiam na justiça divina. E hoje volto a clamar com intensidade. Não permitas que nenhuma sombra, nenhuma trama, nenhuma força humana ou espiritual consiga prevalecer sobre a minha vida. Que todos os inimigos que se levantaram contra mim, os que vejo e os que ainda estão ocultos, sejam afastados com teu poder. Tu sabes, Miguel, que muitas vezes as maiores batalhas não são travadas diante dos olhos. Elas se escondem nos bastidores, nos olhares que disfarçam rancor, nas palavras não ditas, nos pensamentos lançados como setas. E é contra essas forças silenciosas que eu clamo agora a tua intervenção. Vem com tua espada de luz e corta todos os laços espirituais que foram criados com intenções impuras. Que nenhuma corrente invisível consiga prender meu progresso, minha paz ou minha fé.
Se houver alguém tramando contra mim neste momento, ainda que eu não saiba, alcança essa pessoa com tua luz. Se houver maldições, encantamentos, inveja ou manipulação sendo direcionadas à minha vida, desfaz agora com teu toque sagrado. Nenhum ritual, nenhuma energia, nenhum feitiço tem autoridade sobre quem é guardado por ti. Eu não temo o oculto, porque o céu é minha fortaleza, e tu, São Miguel, és meu escudo. Peço também que protejas minha mente. Quantas vezes os ataques se iniciam com pensamentos que não são meus? Confusão, desânimo, autossabotagem, ansiedade, dúvidas. Que esses pensamentos sejam imediatamente dissipados pela tua presença. Que minha mente seja blindada contra toda seta mental enviada pelo inimigo. Que eu pense com clareza, haja com sabedoria e decida com discernimento, sem ser influenciado por forças contrárias ao bem. São Miguel examina também as alianças ao meu redor. Se há amizades que me colocam em risco, revela. Se há conselhos que, disfarçados de cuidado, me desviam da vontade de Deus, expõe. Se existem vínculos afetivos, profissionais ou familiares que são fontes de opressão espiritual, que tua luz traga clareza e discernimento. Que eu não permaneça em nenhum lugar onde tua presença não possa habitar plenamente. Protege minhas palavras, que eu não fale por impulso, nem permita que o inimigo use minha própria voz contra mim. Quantas vezes, Senhor, damos legalidade ao mal por meio do que dizemos? Por isso, sela agora minha boca com sabedoria, que eu fale com verdade, com amor e com equilíbrio, que eu saiba o momento de calar e o momento de me posicionar, que nenhuma palavra que eu pronuncie possa ser usada contra mim no mundo espiritual. Se você deseja que São Miguel guarde cada uma de suas palavras e atitudes, escreva com fé nos comentários. São Miguel está protegendo minha mente, minha voz e meus caminhos. Arcanjo do Senhor, visita agora meu lar. Que os inimigos visíveis e invisíveis não tenham espaço dentro da minha casa. Se houve brigas, palavras de raiva ou desentendimentos que abriram brechas, fecha agora com tua presença. Se houve visitas que deixaram rastros espirituais negativos, purifica os ambientes. Se há objetos que carregam peso ou energias estranhas, revela-me para que sejam removidos. Que cada cômodo, cada canto, cada espaço da minha casa seja consagrado à tua proteção. Toma também os sonhos que tenho à noite. Se o inimigo tenta me alcançar enquanto durmo, com perturbações, pesadelos ou opressões, guarda meu sono com tua espada. Que nenhuma força consiga entrar nos meus pensamentos ou me perturbar enquanto descanso. Que minha mente esteja selada pelo céu e que eu acorde sempre renovado, fortalecido, com a certeza de que fui guardado. Ajuda-me também a reconhecer as sutilezas do inimigo. Nem todo ataque vem com gritos ou violência. Às vezes ele vem em forma de cansaço, distração, excesso de tarefas, frieza espiritual, desânimo na oração. Por isso, Miguel, mantém-me vigilante. Que eu perceba quando estou sendo atacado por aquilo que parece inofensivo. Que eu me levante mesmo quando me sentir sem forças. Que eu reconheça os sinais espirituais e reaja com oração, com fé, com firmeza. Afasta de mim os relacionamentos falsos, os convites perigosos, as alianças que escondem segundas intenções. Que tudo aquilo que parece bom, mas não vem de Deus, seja discernido com clareza. Que eu nunca seja seduzido por aparência, por status, por influência. Que minha vida esteja centrada na vontade divina e não na aprovação dos homens. E que, se preciso for, tu me conduzas pelo caminho mais estreito, mas sempre seguro. Miguel,
se houver também inimigos dentro de mim, como o orgulho, a autossuficiência, o desejo de vingança, o espírito de competição ou o apego ao que não edifica, corta essas raízes agora, que eu não seja um obstáculo para a própria libertação, que minha alma seja limpa, livre, leve, que a tua presença me transforme por inteiro, que ao afastar o mal externo, tu também transformes o interior. Glorioso São Miguel, mantém acesos em mim os olhos da alma, que eu enxergue o que está por trás das situações, que eu entenda o que está por trás das palavras, que eu perceba quando algo aparentemente bom está carregado de intenção contrária. Dá-me sensibilidade espiritual, dá-me visão além da superfície, dá-me sabedoria para discernir, coragem para agir e força para resistir. Tu és o príncipe do exército celestial, nada resiste à tua autoridade, por isso clamo com toda a minha fé. Afasta agora todos os inimigos visíveis e invisíveis que tentam se aproximar da minha vida, que caia por terra todo plano oculto, que se desfaça toda palavra contrária, que se rompa toda aliança do mal, que se revele toda mentira, que se quebre toda corrente, e que o teu nome, São Miguel, seja glorificado pela libertação que já está acontecendo. São Miguel Arcanjo, Príncipe poderoso do exército celestial, seguimos firmes em tua presença. A cada palavra sentimos tua espada flamejante nos protegendo, tua autoridade se manifestando, tua luz expulsando o que se escondia nas sombras. Tu conheces o mundo invisível como nenhum outro. Sabes que nem todos os inimigos se mostram de maneira clara. Por isso, clamamos a ti com fé e humildade. Revela, Senhor, tudo aquilo que tenta nos atingir em silêncio. São Miguel, protege-nos contra os olhares invejosos, contra os julgamentos disfarçados de cuidado, contra os comentários que ferem disfarçados de elogio. Há inimigos que sorriem por fora, mas tramam por dentro. Há pessoas que se aproximam não para somar, mas para observar e levar. Que tua espada esteja erguida entre nós e qualquer intenção que não venha do céu. Que nada falso permaneça em nosso caminho. Se há pessoas se aproveitando da nossa bondade, corta esse laço. Se há alianças que apenas sugam nossas forças sem trazer paz, dissolve-as. Que nenhuma relação que não seja verdadeira se mantenha próxima. E se for preciso, que a verdade venha à tona, que venha sem medo, mas com sabedoria. Que saibamos lidar com as revelações que tua luz trará, pois confiamos que tudo o que é exposto pode ser curado e afastado para sempre. E se os inimigos forem aqueles que se declaram abertamente contra nós, também os entregamos em tuas mãos, não para que sejam punidos, mas para que sejam transformados. Que tua presença toque também aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que torcem pelo nosso fracasso, que tu os alcances com luz. Que o que antes era inveja se converta em admiração. Que o que era ódio seja transformado em silêncio. Que o que era perseguição se converta em distância protegida. Arcanjo do Senhor, tu não apenas lutas por nós, tu também nos ensinas a lutar. Por isso, nesta oração, pedimos algo mais profundo. Dá-nos o discernimento para identificar a raiz das oposições, que não lutemos contra pessoas, mas contra os verdadeiros inimigos espirituais que se escondem por trás das circunstâncias. Que não gastemos nossas forças em conflitos inúteis, mas que usemos a oração como escudo e a verdade como espada. Se nossos caminhos estão sendo travados por influência de palavras lançadas, que essas palavras percam agora todo o poder. Se disseram que não conseguiríamos, que fracotaríamos, que não éramos dignos, apaga essas palavras com tua autoridade.
Que nenhuma frase maldita ou julgamento disfarçado encontre morada em nosso coração. Que cada célula da nossa alma seja limpa, cada memória purificada, cada sombra dissolvida. E se a luta que enfrentamos vem de dentro, porque às vezes o maior inimigo somos nós mesmos, vem também com tua espada para libertar nosso interior. Tira de dentro de nós o medo do sucesso, o medo de amar, o medo de confiar. Rompe os padrões de autossabotagem, de vitimismo, de comparação constante. Que o inimigo interior seja vencido pela luz que vem do alto. Abra seu coração e sua alma, sinta São Miguel caminhando pelos ambientes da sua vida. Veja-o entrando na sua casa, percorrendo seus pensamentos, se aproximando das suas decisões. Imagine sua espada levantada contra tudo o que está escondido. Sinta a libertação que começa a acontecer. A leveza, a proteção, a clareza. Deus está abrindo seus olhos espirituais para que você enxergue o que antes não via. São Miguel Arcanjo, purifica agora os ambientes em que colocamos os pés diariamente. Se há locais onde nossa presença é atacada em segredo, que tua luz revele. Se há ambientes profissionais cheios de competição desleal, que tua paz nos guie. Se há grupos, círculos sociais ou até mesmo familiares em que somos alvo de críticas silenciosas, protege nosso nome, nosso coração, nossa identidade. Que nenhuma opinião contrária ao que Deus pensa de nós tenha autoridade sobre nossa caminhada. Miguel, guia também nossas palavras nos dias difíceis. Quando o ataque for direto, que saibamos responder com sabedoria. Quando formos provocados, que não revidemos na mesma moeda. Quando quiserem tirar nossa paz, que tu a restaures imediatamente. Que cada atitude nossa seja testemunho de que estamos sendo guardados por ti. Que não sejamos reativos, mas espiritualmente conscientes do que realmente importa. Se existe algo que precisa sair da nossa vida para que o mal se afaste de vez, revele. Se há hábitos, posturas, decisões que abrem brechas, mostra com clareza. Que a libertação seja completa. Que o afastamento dos inimigos não seja apenas temporário, mas definitivo. Que o que saiu não volte. Que o que foi quebrado não seja refeito. Que o que foi revelado não volte a se esconder. E se há um padrão repetitivo de ataques, se parece que saímos de uma batalha para entrar em outra, declaramos agora: esse ciclo está sendo quebrado. Com a autoridade do céu, com a presença de São Miguel, com a luz de Deus, nenhuma repetição de dor terá espaço, nenhum padrão de perseguição permanecerá, nenhuma sequência de perdas terá continuidade. O tempo da libertação chegou. Guia também nossas orações. Nem sempre sabemos como orar por essas situações. Às vezes sentimos raiva, vontade de julgar, de se vingar, mas tu nos ensinas a confiar, ensina-nos a entregar, ensina-nos a orar por proteção, mas também por cura. Cura as situações que geraram inimizade, cura os vínculos que foram rompidos, cura as partes de nós que ainda desejam revidar. Que tudo seja levado à luz. E se você crê que São Miguel já está agindo com poder, blindando sua vida contra os inimigos visíveis e invisíveis, escreva agora nos comentários com fé: São Miguel já afastou todo o mal do meu caminho. São Miguel Arcanjo, guerreiro das batalhas invisíveis, permanece ao nosso redor com tua presença inabalável, neste momento em que tantos enfrentam lutas silenciosas, em que os inimigos nem sempre se revelam com rostos visíveis. Precisamos da tua proteção firme, da tua espada justa e do teu olhar vigilante. Não sabemos, muitas vezes, de onde vêm os ataques, mas tu sabes. Tu vês o que os olhos humanos não veem.
Tu ouves o que os ouvidos não captam. Tu discernes intenções antes mesmo que se tornem ações. Afasta com tua autoridade todos aqueles que se aproximam com disfarces. Se houver gente ao nosso redor com sorrisos falsos e palavras amargas disfarçadas de doçura, que sejam desmascarados pela tua luz. Que tu tragas clareza ao nosso coração para perceber o que precisa ser afastado e sabedoria para não nos deixarmos levar por aparências. Que nenhuma mentira consiga se sustentar diante da verdade que tua presença carrega. Protege-nos também de nós mesmos, São Miguel. Se porventura temos alimentado pensamentos de vingança, raiva ou julgamento, purifica nossas intenções. Não queremos ser como aqueles que nos desejam o mal. Queremos ser firmes, mas não endurecidos. Queremos ser justos, mas não cruéis. Ensina-nos a lidar com a maldade alheia sem deixar que ela contamine nossa essência. Que o inimigo nunca encontre morada dentro de nós. Cobre com teu escudo os ambientes por onde passamos. Se houver energias negativas nos lugares em que frequentamos, dissipa com tua luz. Se houver armadilhas espirituais plantadas em nosso caminho, desfaz com tua espada antes que possamos tropeçar. Que nossos passos estejam firmes e nosso caminho esteja livre, sem ciladas, sem laços escondidos, sem sombras tentando nos confundir. Concede-nos discernimento diante das palavras alheias. Que saibamos reconhecer quando um conselho carrega veneno, quando uma crítica disfarça inveja, quando um elogio esconde interesse. Que tua presença seja um filtro em nossa mente, impedindo que qualquer influência nociva encontre espaço dentro de nós. Queremos caminhar na luz, com liberdade e proteção, sem nos tornarmos reféns da opinião dos outros, nem da maldade silenciosa dos que nos rodeiam. São Miguel, guia nossas relações. Se houver pessoas em nossas vidas que não caminham mais em sintonia com a vontade de Deus, afasta com sabedoria e paz. Que as conexões nocivas sejam rompidas de forma silenciosa e firme. Que toda dependência emocional destrutiva seja quebrada. Que todo relacionamento disfarçado de afeto, mas envenenado por manipulações e interesses escusos, seja encerrado com discernimento e serenidade, e que haja espaço para novos vínculos, vínculos de luz, verdade e propósito. Afasta também os inimigos invisíveis, o orgulho, a vaidade, a arrogância, o ego ferido. Muitas vezes é o que está dentro de nós que nos afasta da vontade de Deus. Que tua presença nos limpe por dentro. Que tu nos livres da necessidade de provar o nosso valor a quem não enxerga com os olhos do amor. Que tu nos livres da comparação, da competição desnecessária, da pressa de responder a tudo com palavras que ferem. Que sejamos fortes na fé e dóceis na alma. E se houver pessoas desejando o nosso fracasso, conspirando às escondidas, vibrando com cada tropeço nosso, que tu, Miguel, tomes a dianteira. Não queremos vingança, queremos paz. Que tu cuides de cada um desses corações, como só um anjo do Senhor pode cuidar, com justiça e misericórdia. Que tu os toques com arrependimento e os afastes dos nossos caminhos, para que não sejam mais pedras, mas sim testemunhos da tua intervenção. Ajuda-nos a manter nossa paz em meio aos conflitos. Que as provocações não tenham força para nos tirar do centro. Que a injustiça não seja um motivo para desistirmos. Que o mal que nos dirigem não encontre morada, nem eco, nem permanência. Que cada ataque caia por terra antes de nos alcançar. Que cada seta mental, cada intenção negativa, cada pensamento de destruição lançado contra nós seja desfeito, desviado, dissolvido pela luz da tua presença. São Miguel, sela nosso nome, nossa história e nossa jornada com tua proteção.
que ninguém consiga tocar aquilo que Deus nos confiou, que nenhum olhar invejoso roube nossa paz, que nenhuma armadilha plantada em segredo floresça, e que toda palavra maldita seja neutralizada antes de alcançar seu destino, que a nossa vida seja um território blindado onde só entra quem vem por propósito divino. Se neste momento há alguém enfrentando perseguição injusta, mentiras sendo espalhadas, julgamentos infundados, cobre essa pessoa com tua presença, Arcanjo do Senhor. Toma para ti essa batalha, que nenhuma reputação seja destruída por mãos que operam nas sombras, que cada mentira seja desfeita com a força da verdade, e que a paz volte a habitar o coração de quem sofre em silêncio. Ajuda-nos a vencer o mal sem precisar agir com as mesmas armas, que saibamos responder com firmeza, mas também com equilíbrio, que não sejamos vencidos pelo ódio, que não sejamos consumidos pela revolta. Que tu nos mostres, São Miguel, o caminho da força mansa, da resposta sábia, da atitude que protege sem ferir. Que sejamos reflexo da tua atuação, firmes, justos e cheios da luz de Deus. E se você sente, com toda a sua fé, que São Miguel Arcanjo já está afastando os inimigos visíveis e invisíveis que rondam a sua vida, escreva com fé nos comentários: São Miguel já está agindo contra o mal. São Miguel Arcanjo, agora que já sentimos tua presença intensa e protetora, pedimos que permaneças conosco, não apenas neste momento de oração, mas em todos os nossos dias. Que tua luz esteja à frente das nossas decisões, atrás das nossas palavras, ao lado das nossas atitudes. Que teu olhar nos mostre quando estamos prestes a cair, e que tua espada nos proteja das quedas que o inimigo tenta preparar no caminho. Clamamos também por proteção total contra armadilhas futuras. Se houver algo sendo preparado contra nós, no trabalho, na vida familiar, nas amizades, nas finanças, que tua presença vá adiante, desfaça os planos, desmonte as estratégias das trevas e anule toda investida do mal antes mesmo que ela ganhe forma. Tu és aquele que não dorme, que vigia, que combate e que guarda os filhos de Deus com fidelidade. São Miguel, guarda as nossas noites. Se o mal tenta nos alcançar quando estamos mais vulneráveis, que teus anjos nos cerquem enquanto dormimos, que nossos sonhos sejam puros, que nosso repouso seja restaurador, que nenhum ataque espiritual tenha força sobre nós. E ao amanhecer, que teu escudo já esteja preparado para nos acompanhar em mais um dia de batalha. Fortalece também nossa autoridade espiritual para que saibamos resistir com fé diante de toda provocação ou afronta. Que não aceitemos passivamente o que nos fere, mas que saibamos lutar da maneira certa, em oração, com discernimento, com firmeza de espírito. Que sejamos vigilantes, atentos aos sinais e dóceis à direção de Deus. Que nossos ouvidos espirituais estejam sempre abertos à tua voz. Protege, São Miguel, os lares que têm sido alvo de inveja, maledicência ou discórdia. Se há pessoas lançando palavras de destruição sobre famílias, que tu se interponhas entre o mal e os que oram contigo agora. Se há relacionamentos sendo minados por terceiros, que tua presença intervenha, afastando as más influências, restaurando o respeito, a unidade, a compreensão. E se houver alguém em nossa vida que nos deseja o mal e ainda assim permanece escondido sob o véu das boas intenções, revela com amor, com clareza e com justiça. Não queremos guardar ressentimentos, mas precisamos ser libertos dos laços que nos prendem ao engano. Que cada pessoa ao nosso redor esteja conectada à luz, ao bem e à verdade.
e que tudo aquilo que não vem de Deus seja retirado com serenidade, sem rupturas dolorosas, sem traumas, apenas com a força suave da verdade. São Miguel, abençoa também os nossos passos futuros, que não sejamos vítimas de novos inimigos, nem dos mesmos erros do passado, que saibamos escolher melhor nossas companhias, que a nossa intuição, guiada pela Tua presença, nos mostre com antecedência o que não deve ser seguido, o que não deve ser aceito, o que precisa ser evitado. Que a sabedoria preceda cada uma de nossas escolhas. Afasta também os inimigos que habitam os bastidores da vida, aqueles que nos observam em silêncio, que nos julgam à distância, que se incomodam com nossa luz, mas que não se manifestam com clareza. Que toda a energia lançada por essas pessoas se dissipe na luz da Tua espada. Que nenhuma intenção velada encontre espaço para agir. Que o bem sempre se imponha sobre o mal, mesmo que este venha disfarçado de cordialidade. Guardai nossos nomes contra calúnias, acusações injustas, falsas narrativas. Que nenhuma palavra proferida contra nós tenha força ou alcance. Que toda maldição seja anulada, que toda fofoca se desfaça, que toda acusação sem base seja silenciada, que a verdade nos proteja como escudo, que a paz nos envolva como armadura e que a Tua luz seja a muralha que nos separa de toda injustiça. E por fim, São Miguel, agradecemos por cada libertação já iniciada, por cada sombra que já foi dissipada, por cada perigo oculto que Tu já afastaste sem que sequer soubéssemos. Nossa confiança está em Ti, nossa vitória vem pela Tua intercessão. E que tudo aquilo que estava nos bastidores do mal seja agora iluminado e desfeito pelo poder de Deus. Se esta oração tocou seu coração, se você sente que São Miguel já está afastando inimigos visíveis e invisíveis da sua vida, escreva com fé nos comentários: São Miguel já afastou todo o mal do meu caminho. E se você quiser apoiar esta missão de oração e fé que alcança tantas famílias, clique no botão "Valeu demais" aqui abaixo. Sua contribuição ajuda o canal Jornada da Fé a continuar espalhando palavras de proteção, cura e transformação. Com seu apoio, conseguimos alcançar cada vez mais pessoas que também precisam ser protegidas e fortalecidas pela presença de São Miguel. Não se esqueça também de curtir, compartilhar esta oração com alguém que esteja enfrentando lutas espirituais e se inscrever aqui no canal Jornada da Fé. Juntos, seguimos firmes na oração e na presença de Deus. Que São Miguel continue ao seu lado, afastando todo o mal, visível ou invisível, hoje e sempre. Amém.